Começar. Bom dia, então, para quem está chegando. Hoje nós faremos a nossa correção do estudo dirigido, né, que eu propus para vocês na semana passada sobre transformações da matéria. Desde a semana retrasada, nós estamos estudando que a matéria pode sofrer transformações, né, de dois tipos, as transformações físicas e as transformações químicas. E hoje a gente vai estar estudando e corrigindo um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeira questão do estudo dirigido que eu passei para vocês era para vocês correlacionarem a coluna A, que fala os dois tipos de transformações, né, que a matéria pode sofrer, a transformação física e a transformação química, com os seus respectivos exemplos. Vamos lembrar, meninos, que nas transformações físicas nós não temos mudança, alteração da composição da matéria. Então, depois dele sofrer uma transformação, ele continua sendo a mesma matéria. Já na transformação química, a gente tem a alteração do componente da composição da matéria. Então, a minha matéria final, ela é diferente da minha matéria inicial, beleza? Então, em cima desses conceitinhos aí que a gente já está vendo desde a semana passada, a gente vai classificar cada um desses exemplos, se ele é uma transformação física ou se está acontecendo uma transformação química, beleza? Então vamos lá. Na letra A, ele fala amassar um papel. Quando a gente pega uma folha e a gente amassa esse papel, a gente continua tendo um papel. A única diferença é que antes eu tinha uma folha de papel e depois eu tenho um papel amassado. Mas percebam que a composição da minha matéria, ela é a mesma, ou seja, eu continuo tendo papel. Então, se eu não tive alteração da composição da minha matéria, se a transformação que ela sofreu não foi uma transformação que mudou a composição da minha matéria, eu tenho aí uma transformação física, ok? Para quem está chegando agora e está perguntando, nós estamos corrigindo o estudo dirigido que nós fizemos na semana passada. Joia? Ok? Então, na letra A, nós temos uma transformação física, tá? Na letra B, ele fala fotossíntese realizada pelas plantas. A fotossíntese, a gente sabe que é uma reação química, onde eu tenho a transformação do CO2 em alimento, que no caso é a glicose que eles utilizam, né, para alimentação deles. Então aí eu tive uma reação química, ou seja, o meu produto final, a minha substância final, ela é diferente da minha substância inicial. Então na fotossíntese, tanto que a gente fala reação de fotossíntese, né? Então, na reação de fotossíntese a gente tem uma transformação química, ok? Então nós temos aí uma transformação química na letra B, tá? Pessoal, vamos evitar de usar o chat agora, tá? No finalzinho a gente conversa mais. Letra C, quebrar um copo de vidro. Quando você tem um copo de vidro e você deixa ele cair, ele quebra, né? Vira lá milhões de caquinhos de vidro, né? Você não deixou de ter vidro, você tem agora um vidro quebrado. Então percebam que antes você tinha um copo de vidro e depois você tem um copo de vidro quebrado, mas a minha composição ela é a mesma. Eu tenho vidro inicialmente e vidro no final. A única diferença é que eu tenho um copo inteiro de vidro e no final eu vou ter já um vidro quebrado, ok? Mas eu tenho a mesma composição de matéria. Então ele sofreu uma transformação física também, tá? Então a letra C é física. Letra D, ferver a água. Lembra que eu falei com vocês que qualquer transformação, qualquer mudança de estado físico de qualquer matéria também é uma transformação física. Isso porque, na verdade, a gente também não está alterando aqui a composição. Quando eu vou ferver a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Fala, Fernanda. Oh, desculpa, Roberta, apertei sem querer. Ah, tá. Pensei que você quisesse falar. Joia. Então, olha só. Desculpa. Quando eu estou fervendo a água, na verdade,
ela continua inicialmente e no final. A única diferença é que anteriormente eu tinha a água no estado líquido e depois de eu ferver a água, né, a água vai evaporar e vai para o estado gasoso, mas eu continuo tendo a mesma matéria, água e água no final. Então também é uma transformação física a letra D. Ferver a água é uma transformação física, né? Letra E. Dissolução do açúcar na água. Quando a gente pega uma quantidade de açúcar e dissolve ele na água, depois de dissolvido, o açúcar continua sendo açúcar. Percebam que eu não tenho também alteração da composição dessa matéria. Então, anteriormente eu tinha açúcar e depois o açúcar estava dissolvido na água, mas eu continuo tendo açúcar. Então, quando a gente dissolve o açúcar na água, também sofre uma transformação física. Joia? Então, letra E, também transformação física. Letra F, ele fala alimento decompondo-se no lixo. Quando a gente tem a decomposição de qualquer matéria, nós temos transformações químicas, nós temos reações químicas ali acontecendo. Porque eu tenho um alimento ali inicialmente que está bom e depois um alimento ali que apodreceu, se decompôs. Né? A gente consegue perceber através do cheiro, através, né, dessa liberação de gás, o cheiro que a gente sente, da própria textura, do conteúdo, da coloração. Então, a gente teve aí uma transformação química, porque a matéria final ela é diferente da matéria inicial. Joia? Então, a letra F é uma transformação química. O congelamento da água, gente, mesma coisa que ferver a água, né? A água, na verdade, ela só está sofrendo uma mudança de estado físico. E a gente viu que toda mudança de estado físico é uma transformação física. Isso porque quando a gente congela a água, né? A gente só está passando a água do estado líquido para o estado sólido, né? Então, eu tenho água antes no estado líquido e posteriormente eu tenho água no estado sólido. Mas percebo que a matéria continua sendo a mesma, água, porém em estados físicos diferentes. Então, toda mudança de estados físicos, não esqueçam isso, também é uma transformação física. Joia? Então, o congelamento da água, letra G, é uma transformação física. A queima do carvão, a queima de qualquer coisa, nós vimos na nossa videoaula, que é uma transformação química, porque a minha matéria final, toda vez que eu queimo alguma coisa, eu tenho inicialmente matéria e no final eu tenho as cinzas daquela matéria. Então percebo que a composição é diferente. Então quando eu tenho carvão, né, quando você vai fazer lá um churrasco, você bota o carvão bonitinho lá e no final que você vai ver dentro da churrasqueira só tem as cinzas, ou seja, eu tive alteração da composição daquela matéria. Então eu tenho uma transformação química, tá? Toda queima é uma transformação química. Então H, transformação química. Produção de queijo a partir do leite. Ó, percebam que antes eu tenho leite, posteriormente eu tenho queijo. Então eu tenho aí também uma transformação química. Toda vez, lembrando, toda vez que eu tenho mudança na composição da matéria, ou seja, a minha matéria final, meu produto final, ele é diferente do meu produto inicial, eu tenho aí uma transformação química. Joia? Então, I também é uma transformação química. Transformação de tecido em roupa. Transformação física. Percebo que eu não tive alteração da composição da matéria. Ó. Eu tinha inicialmente um tecido, perdão, e no final que virou roupa. Mas eu tenho tecido do mesmo jeito, tá? Então eu tenho tecido inicialmente e tecido no final já feito, né, em forma da roupa pronta aí. Então J, eu tenho aí uma transformação física, tá? K, triturar o carvão para obter o carvão ativo. Quando você triturou o carvão, perceba que você inicialmente tem o carvão e no final você continua tendo carvão. Então você tem aí transformação física, porque você continua tendo aí a mesma matéria, a mesma composição da matéria que nós temos, tá? L, aquecer uma panela de alumínio. Quando você aquece o material, qualquer material, né? Ele falou aquecer, ele não falou queimar, cuidado com isso. Quando você aquece uma panela de alumínio, né? Quando você coloca ela lá no fogo para fazer alguma coisa, você continua tendo uma panela de alumínio. A única diferença é que inicialmente você tinha
uma panela que não era aquecida e no final você tinha a panela de alumínio aquecida, ou seja, você vai continuar inicialmente e no final uma panela de alumínio, ou seja, a composição da matéria é a mesma. Então, L, aquecer uma panela de alumínio, é uma transformação física. Joinha? M, queima de papel. E vou aproveitar para N também, ó, queima de combustível no motor de automóveis. Como eu falei para vocês, qualquer reação de queima, né, é uma transformação química, porque sempre eu vou ter o meu produto inicial vai ser diferente do meu produto final, certo? Então, qualquer reação de queima é uma transformação química. Ó, azedamento do leite. No azedamento do leite, a gente também tem uma transformação química. Porque inicialmente eu tenho um leite com uma composição, posteriormente eu tenho um leite azedo, como se ele estivesse, né, apodrecido. Então eu tenho uma composição diferente do leite. Então eu também tenho uma transformação química. Corte de um bolo. Quando você pega um bolo e você corta ele não deixa de ser bolo, né? A composição final é igual à composição inicial. A única diferença é que no início a gente tem um bolo aí, né, completo, e no final você tem um pedaço de bolo, mas a matéria continua sendo a mesma. Então a gente tem uma transformação física aí no corte de bolo. Joia? Que digestão de alimento. Na digestão de alimentos, quando vocês forem estudar sobre o corpo humano e vocês verem sobre digestão, vocês vão ver que existe tanto a digestão química como a digestão mecânica, né? Quando você tritura com os dentes, é uma digestão física, né? Quando você tem uma digestão sendo realizada por enzimas, a gente tem uma digestão química. Aqui no caso, ele está se referindo à digestão direta do alimento, então a gente vai colocar como digestão química, tá? Então é uma transformação química, porque o produto final ele é diferente do inicial, tá? Então a letra Q é uma transformação química, beleza? R, enferrujamento de uma palha de aço. Nós também vimos na nossa videoaula, né? Que é uma transformação química, uma reação de oxidação que a palha de aço tem em contato com o ar na umidade, em que o produto final ele é diferente do inicial, né? Quando você pega a esponja de aço e deixa lá na sua pia, você coloca ela lá bonitinha e depois quando você vê, né? Até no final do dia mesmo, você pode ir lá que você vai ver que ela tá toda enferrujada, né? Esse ferrugem que foi gerado aí foi uma transformação química que aconteceu na palha de aço, tá bom? Então, é uma transformação química. E o S, amassar uma latinha de alumínio. A gente viu até na nossa videoaula também como exemplo, usamos como exemplo lá, né? Que é uma transformação física também. Quando você tem uma latinha de metal, de alumínio, e você amassa ela não deixou de ser um metal, né? Ela não deixou de ser alumínio. A composição da matéria é a mesma. A única diferença é que antes eu tinha uma latinha, né, inteira, sem ser amassada, e posteriormente a gente tem uma amassada. Tá joia? Então, ó, ficou aí, né? Lá na letra A, transformação física, química, física, 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 química, física, química, química, física. E aqui do outro lado, ó, física, física, química, 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 física, química, química, física. Vamos lá, então, dúvidas. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas letras, gente? Alguém não entendeu o conceito de transformação física e transformação química? Ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Vamos lá. Quem falou que não entendeu? Abre o microfone aí. Pode abrir, gente. O microfone pode falar. Ô tia, eu não entendi porque eu cheguei um pouco atrasada na live. Você pode me explicar? Posso. Aí depois as respostas você pega lá quando for postado a videoaula, tá? Mas eu vou te explicar a diferença entre a transformação física e a transformação química. Na Ok. transformação física, a transformação que a matéria sofre, ela não é capaz de alterar a composição da matéria. Então, por exemplo, quando você pega um papel e você amassa esse papel, perceba que antes você tem uma folha de papel
e depois você tem uma folha de papel amassada, mas você continua tendo papel. Então, você tem uma folha no início e uma folha amassada no final. Mas a composição da matéria continua sendo a mesma, ou seja, você continua com papel. Então, na transformação física, a transformação que ela sofre não é capaz de alterar a composição da matéria. Diferente do que acontece numa transformação química. Na transformação química, por exemplo, quando você queima o papel, então antes você tinha um papel e no final, agora depois da queima, você tem cinzas. Então percebam que as cinzas no final é diferente da composição inicial que você tinha papel. Então na transformação química, ou seja, toda transformação química, ela altera a composição da minha matéria. Então, ó, transformação física, o meu produto final é o mesmo que o meu inicial. Na transformação química, a transformação que ele sofre faz com que a composição da matéria seja diferente. Joinha? Quem perguntou aí? Conseguiu sanar a dúvida? Quem perguntou aí? Conseguiu? Beleza? Podemos seguir? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acompanhar todas as letras? Joinha, então. Vamos lá, então, para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, ele pergunta justamente isso. O que é uma transformação física e o que é uma transformação química? E foi o que eu acabei de explicar para vocês, para quem tinha dúvida aí. Ó. Na transformação física, e eu coloquei até um exemplo aí das mudanças de estados da matéria, nós não temos alteração da composição. Né? Então, o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Você pega uma folha de papel, tira uma folha de papel lá. Eu tenho a matéria inicial, papel. Você amassou esse papel, ou seja, você fez uma transformação nesse papel. Mas ele deixou de ser papel? Não. Então, isso é uma transformação física. Uma transformação física, ela não consegue alterar a composição da matéria. É o que acontece nos estados, na mudança de estados físicos da matéria, né? Quando você pega, por exemplo, a água, passa a água do estado sólido para o estado líquido e posteriormente para o estado gasoso, o que você está alterando é só o estado da matéria, mas ele continua sendo água, né? Água no estado sólido, depois água no estado líquido e posteriormente água no estado gasoso, mas eu continuo tendo água. Então, nas transformações físicas, eu não tenho alteração da composição da minha matéria, ok? Diferente do que eu falei para vocês, ó, quando eu sofro uma transformação química, né? Por exemplo, uma queima, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma madeira queimando, quem faz lenha lá, quem tem fogão a lenha, você pega um pedaço de madeira, né, a lenha, e você coloca lá. Inicialmente você tem uma madeira. E aí você coloca fogo, faz comida. Quando você vai olhar lá no final, você tem somente as cinzas, ou seja, você não tem mais madeira. Então a transformação que ela sofreu mudou a composição daquela matéria. Então isso é uma transformação química. Joinha? Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão aí? Não? Tranquilinho, né? Que acabou que eu tinha explicado ela na questão anterior. Então vamos lá para a nossa terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Observe as transformações que está acontecendo em cada item abaixo e posteriormente responda o que se pede. Então ele me deu 3 transformações aqui. Na número 1, eu tenho a água e quando ela passou por uma corrente elétrica, ela virou gás hidrogênio e gás oxigênio. Na transformação número 2, eu tenho gelo e quando esse gelo foi exposto ao calor, ele se transformou em água. E na número 3, eu tenho a água oxigenada, que quando sofreu a ação da luz, virou água e oxigênio. E aí ele quer saber que tipo de transformação que está acontecendo em cada uma dessas transformações desses itens aí. Então ele quer saber em cada item se está acontecendo uma transformação, um fenômeno físico ou um fenômeno químico. Como que a gente vai saber? Ah, professora, eu não sei reação química, você não precisa de saber. O que eu expliquei para vocês
nas transformações físicas e químicas que vocês têm que perceber é que quando eu tenho meu produto inicial e o meu produto final, eles são iguais, a transformação é física, porque eu não alterei a composição da minha matéria. Quando esses produtos eles são diferentes, né, o produto inicial ele é diferente do final, eu tenho uma transformação química. Então vamos lá. Na número 1, eu tinha água e posteriormente essa água se transformou em gás hidrogênio e gás oxigênio. Ora, o gás hidrogênio e o gás oxigênio é a mesma coisa que a água? Não. Então o meu produto aqui, ó, ele é diferente do meu inicial. Então, inicialmente eu tenho água e posteriormente eu tenho gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, eu tenho aqui uma reação química, eu tenho aqui uma transformação química, porque o meu produto final ele é diferente do meu inicial. Joinha? No segundo item aqui, eu tenho gelo. E no final, eu tenho água. Gente, a composição da minha matéria é a mesma. A única diferença é que, inicialmente, eu tenho a água no estado sólido e, posteriormente, sob a ação do calor, né, eu tenho água no estado líquido, né? Então, na verdade, eu tive aqui uma mudança de estado físico. Então, eu tenho uma transformação física, porque a composição da minha matéria não se alterou. Ok? Então, no número 2, eu tenho uma transformação física. Na número 3, eu tenho água oxigenada. E no final, eu tenho água e o gás oxigênio. Percebam que o meu produto final, ele é diferente do meu produto inicial. Então, também é uma transformação química, ok? Então, ó, a minha número 1 é uma transformação química. Número 2, transformação física, porque não houve alteração da composição da matéria. E a minha número 3, transformação química. Joinha? Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas, gente? Alguém teve alguma dúvida na questão número 3? Ou podemos continuar? Alguém, gente? Abre o microfone e fala. Podemos continuar? Então vamos lá. A ordem ficou transformação química, número 1. Número 2, transformação física. E número 3, transformação química. Joinha, Davi? Beleza? Então vamos lá. Nossa quarta questão. Nossa quarta questão, ele também quer que a gente responda nos itens abaixo se a transformação que está ocorrendo é física ou química. Então vamos lá. Produção de plástico. Oi. Pode falar. Quem tá falando, gente? Pode falar. Quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Responda nos itens abaixo se a transformação que está ocorrendo ela é física ou ela é química. Então vamos lá. Produção de plástico a partir do petróleo. Gente, percebam que aqui ele já colocou que os produtos são diferentes, ó. Eu tenho petróleo inicialmente e no final eu produzi um plástico. Se eu produzir o plástico a partir do petróleo, percebam que o meu produto final ele é diferente do meu produto inicial. Inicialmente eu tenho petróleo e no final eu tenho plástico. Então houve aqui uma transformação química. Joia? Então, produção de plástico a partir do petróleo, eu tenho uma transformação química. Letra B. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Fenômeno físico, transformação física. Por quê? Eu tenho cobre inicialmente, uma barra de cobre, e posteriormente eu tenho fios de cobre. Mas percebam que a matéria, ela é a mesma, a composição da matéria é a mesma, que é o cobre. Então, eu tenho cobre inicialmente e cobre no final. A única diferença é que inicialmente eu tenho cobre em forma de barra e posteriormente eu tenho cobre em forma de fios já, tá? Então é uma transformação física. Letra C. Fabricação da coalhada a partir do leite. Também é uma transformação química. Perceba que inicialmente eu tenho leite
e no final eu tenho um produto diferente do meu inicial, eu tenho a coalhada, tá? Então, é uma transformação química também. Letra D, desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocamos e agitamos em pequena quantidade em determinado volume de água. Ou seja, quando você dissolve, né, o sal ou o açúcar na água. Quando você dissolve o sal ou o açúcar na água, ele não deixa de ser nem sal nem açúcar. A única diferença é que agora eles estão dissolvidos. Então, a minha matéria continua sendo a mesma. Então, eu tenho aí também uma transformação física. Joia? Letra E. Produção da gasolina a partir do petróleo. Precisa nem de falar, né, gente? Se eu tenho o produto final sendo diferente do meu inicial, né? Inicialmente eu tenho o petróleo, posteriormente eu tenho a gasolina. Então, eu tenho aí uma transformação química, porque alterou a composição da minha matéria. Joia? F. Prego enferrujado. Prego enferrujado, né? Sofreu uma reação aí de oxidação. Então, a gente tem aí uma transformação química, né? No início eu tinha um prego bom, sem ferrugem, e no final eu tenho um prego aí enferrujado, tá? Então, é uma transformação química que eu tenho ali na F. Letra G, queima de gasolina, como a gente já conversou, todo e qualquer tipo de queima é uma transformação química, ou seja, eu altero a composição dessa minha matéria. Joia? Então, ficou aí a letra A, transformação química, letra B, transformação física, letra C, transformação química, letra D, transformação física, letra E, transformação química, F, transformação química e G, transformação química. Beleza? Abertos a perguntas. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Vamos, gente, abre o microfone que não dá para eu ler tudo que está escrito no chat de vocês. Não? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos para a nossa quinta questão. Na nossa quinta questão, ele nos dá uma imagem, né? E ele fala assim, as imagens dos quadros A, B e C, né? Eu tenho aqui, ó, o quadro A, o quadro B e o quadro C. Mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais das transformações da matéria. A partir da análise das imagens, indique em que situação ou situações há indícios de transformação ou transformações químicas. Ele quer saber as transformações químicas. Quando nós estudamos as transformações químicas, além de saber, obviamente, que a gente tem alteração da composição da matéria, né? A nossa matéria final é diferente da nossa matéria inicial, a gente viu alguns tipos de indícios físicos que ela sofre, que ela teve esse tipo de reação química. Então, olha lá. Na letra A, a gente tem um comprimido, né? Aqueles comprimidos efervescentes, que quando você joga eles na água, eles liberam gases, libera gás. E lembrem que um dos indícios justamente da transformação química é a liberação de gás. Então, na letra A, toda vez que a gente joga um efervescente na água, né, principalmente aqueles para o estômago, né, que a gente toma muito, na hora a gente vê, né, que começa já a liberação de gases, então a gente tem aí uma transformação química, tá? Na letra B, ele pegou um líquido e ele coou esse líquido, ó, passou por um funil, né, um coador aí, ó. Percebam que o meu líquido no final, ele continua sendo o mesmo, ele só passou pelo funil aí, ó. Então, eu tenho aí uma transformação física. Então, a letra B não me serve. Na letra C, eu tenho aí uma substância que inicialmente é esverdeada, né, verde, e no final ela sofreu uma transformação e no final ela ficou rosa. Também uma transformação química, porque nós vimos lá que também um dos indícios de transformação química, ou seja, de que está acontecendo uma reação química, é a mudança de coloração. Do mesmo jeito que acontece lá
quando a gente tem a formação do ferrugem na esponja de aço, no prego, né? Você tem uma coloração inicialmente, no final eu tenho uma outra coloração. Então, isso também é um indício que está acontecendo uma reação química, ou seja, uma transformação química, tá? Então, ficou aí, ó, o quadro A e o quadro C. O quadro A, porque teve liberação de gás, e o quadro C, porque teve mudança na coloração. Os dois indícios que demonstram que nós tivemos aí uma transformação química da matéria. Joinha? Dúvidas? Vamos lá. Alguém teve dúvidas nessa questão aí? Abertas dúvidas? Não? Não, não, não? Então vamos lá para a nossa sexta questão. Sexta questão. Oi, amor. Pode falar. O Davi Gomes, ele fez uma pergunta lá no chat que eu acho que é bem assim, ó. Pode falar. Olha. Achei. Tia, se a água oxigenada se solidificar, vira gelo oxigenado? Não, continua sendo água oxigenada sólido. Tá bom? Beleza. Belezinha? Vamos lá então. Podemos ir então para a sexta questão, né? Considere as seguintes tarefas realizadas no nosso dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Justifique a sua resposta. Então, primeiro, ele quer saber somente as que envolvem transformação química e ele pediu para você justificar por que você escolheu essas alternativas. Então, vamos lá. Aquecer uma panela de alumínio, nós já até respondemos no primeiro, né? Quando você aquece uma panela de alumínio, você tem inicialmente uma panela de alumínio e posteriormente também uma panela de alumínio, só que aquecida. Então, a minha matéria é a mesma. Então, aqui está acontecendo uma transformação física. Então, não serve para nós. Número 2, acender um fósforo. Quando você acende o fósforo, né, e a gente fala riscar o fósforo, né, e ele pega fogo, quando você passa ele na caixinha ele pega fogo, está acontecendo uma reação, tá? Então, aqui nós temos uma transformação química. Nós estamos acontecendo, na verdade, está acontecendo uma reação de queima, né? A composição final minha é diferente da minha composição inicial. Joinha? Fala, Matheus. Vamos lá, então. Ferver a água. Não tem nada aí, não? Vamos lá? Ferver a água. Gente, ferver a água, quando a gente ferve a água, né? A gente deixa a água lá no fogo e a água está fervendo, ou seja, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Nada mais está acontecendo do que uma mudança de estado físico, né? A água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, continua sendo água. Se continua sendo a mesma matéria, nós temos aí uma transformação física, tá? Então, até agora, só a número 2 é a transformação química. Belezinha? E, por fim, nós temos queimar açúcar para fazer o caramelo. Como eu falei para vocês, qualquer reação de queima, transformação de queima, é uma transformação química. Percebam que inicialmente eu tenho açúcar e posteriormente eu tenho caramelo, né? Então eu tenho uma mudança aí da alteração da minha matéria. A minha matéria final é diferente da minha inicial, tá? Então a número 2 e a número 4 são transformações químicas, porque o meu produto final é diferente do meu produto inicial. Joinha? Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão? Alguém? Não? Podemos seguir? Então vamos lá para a nossa sétima questão. Na nossa sétima questão, ele pergunta, ele pede para explicar, na verdade, né? Explique o que está acontecendo em cada uma das situações abaixo, ou seja, né, se é uma transformação física ou química, e ele pede para você justificar a resposta, né? Por que você colocou cada uma das respostas que você deu. Então vamos lá. Na situação número 1, ele dá uma latinha, né? Parece ser uma latinha aquela de leite condensado, milho verde, né?
Inicialmente eu tenho uma latinha bonitinha lá, boa, e posteriormente eu tenho uma latinha enferrujada. Então, ó, as reações de ferrugem, como eu falei para vocês, as reações de enferrujamento, de oxidação, são reações químicas, ou seja, está acontecendo uma transformação química. Perceba que anteriormente eu tinha um produto e no final, através da mudança de coloração, eu consigo perceber isso, que eu tenho um produto diferente, tá? Então, na situação 1, nós temos uma transformação química porque nós tivemos alteração da composição da nossa matéria. Joinha, número 1. Número 2. Na número 2, eu tenho uma latinha de refrigerante, pode ser, e no final eu tenho essa mesma latinha amassada. Percebam que eu continuo tendo uma latinha de metal. Entretanto, a transformação que ela sofreu, né, ela foi amassada, não foi capaz de alterar a composição dela. Então, nós temos uma transformação física. Então, justificando porque a composição da matéria, nesse caso, na situação 2, não sofreu alteração, né? Anteriormente eu tinha uma latinha de metal e no final eu continuo tendo uma latinha de metal, entretanto, essa latinha de metal, ela está amassada, ok? Então, na número 1, nós temos uma transformação química e na número 2, nós temos uma transformação física. Joia? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Podemos continuar? Podemos continuar? Joia, né? Então, vamos lá para a nossa 8ª e última questão. Explique qual tipo de transformação da matéria está acontecendo na tirinha abaixo e justifique a sua resposta, né? Justifique por que você respondeu esse tipo de transformação. Então, nessa tirinha aí, a gente tem inicialmente um gelo. Posteriormente, a gente tem o cachorrinho aí olhando esse gelo que se transformou em água. E no final, nós temos esse gelo que evaporou. E aí ele fala, né? Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Percebam que nós temos água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Eu não tive transformação da matéria. A minha matéria continua sendo a mesma. Eu tenho água nos 3 quadrinhos. Entretanto, nesses 3 quadrinhos, elas estão em estados físicos diferentes, mas a minha composição é a mesma. Ou seja, só está sofrendo uma mudança de estado físico. Então, ela é uma transformação física. Então, ó, transformação física, porque eu não tenho alteração da composição da minha matéria. Eu continuo tendo água dos meus 3 quadrinhos. A única diferença é que em cada quadrinho ela está num estado físico diferente, né? No número 1 está no estado sólido, em forma de gelo. Número 2 está em forma de água líquida, né? Mas é água também. 3 em forma gasosa, ok? Meus amores, alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não? Então, encerramos nossas atividades. Espera que eu vou dar uns recadinhos para vocês. Vou só parar a gravação aqui.